Torturados por amor a Cristo. Capítulo 1. Um ateu encontra a Cristo. Fui criado em um lar onde religião nenhuma era admitida. Durante minha infância, não recebi qualquer educação religiosa e com a idade de 14 anos já me considerava ateu. Fora este o resultado de uma infância rude. Fiquei órfão nos meus primeiros anos de vida e conheci o que é ser pobre durante a Primeira Guerra Mundial. Aos 14 anos, já estava eu tão convencido do ateísmo como os comunistas hoje. Havia lido livros ateus e não era apenas uma questão de não crer em Deus ou em Jesus Cristo. Eu odiava tais noções, considerando-as maléficas à mente humana. Assim cresci, com ódio à religião. Mas, como vim a entender posteriormente, tive a graça de ser um dos escolhidos de Deus, por motivos que não estão no meu alcance. Tais motivos nada tinham a ver com meu caráter, pois eu era muito mau. Apesar de ateu, alguma coisa inexplicável sempre me atraía às igrejas. Era-me difícil passar por uma sem que lá entrasse. Entretanto, nunca entendi o que se passava em tais templos. Prestava atenção aos sermões, contudo, eles não apelavam ao meu coração. Tinha certeza de que não havia Deus. Odiava a ideia de Deus como Senhor, a quem eu tinha que obedecer. Odiava a noção errada dele, que tinha em minha mente. Gostaria, porém, imensamente, de saber da existência de um coração meigo em algum lugar no centro do universo. Conhecia pouco dos prazeres da infância e da mocidade, mas suspirava por um coração bondoso, palpitando por mim em algum lugar deste universo. Sabia que não existia Deus, porém sentia-me triste com a ideia de que tal Deus de amor não existisse. Certa vez, em minha íntima luta espiritual, entrei em uma igreja católica. Vi ali gente de joelho, dizendo alguma coisa, então pensei em ajoelhar-me junto a elas, tentando entender o que elas estavam dizendo, e repetir as rezas, para ver se algo me aconteceria. Eles rezavam a Santa Virgem, Ave Maria cheia de graça. Repeti muitas das vezes aquelas palavras, mas nada a mim aconteceu, e fiquei muito triste. Um dia, mesmo sendo ateu, muito convicto, orei a Deus. Minha oração foi mais ou menos assim: Deus, eu sei com certeza que tu não existes. Porém, se por acaso tu existires, o que eu duvido, não é minha obrigação acreditar em ti. É tua obrigação te revelares a mim. Eu era ateu, porém o ateísmo não dava paz ao meu coração. Foi nessa hora de tormenta íntima, como vim descobrir depois, que em uma vila nas montanhas da Romênia, um velho carpinteiro orava assim: Meu Deus, eu te servi na terra e desejava ter minha recompensa tanto na terra como nos céus. E a minha recompensa deve ser que eu não morra antes de trazer um judeu para Cristo, porque Jesus Cristo era do povo judeu. Porém eu sou pobre, velho e doente, não posso ir buscar um judeu. Em minha vila não há judeu algum. Traz um judeu à minha vila e eu farei o melhor que puder para levá-lo a Cristo. Algo irresistível levou-me àquela vila. Nada tinha para fazer ali. A Romênia tem 12.000 vilas, porém eu fui àquela vila. Vendo que eu era judeu, o carpinteiro me cortejou como nunca uma bela moça havia sido cortejada. Ele viu em mim uma resposta, a resposta de suas orações, e deu-me uma Bíblia para ler. Eu havia lido várias vezes, por motivos culturais, porém a Bíblia que ele me havia dado não era de um tipo normal. Como ele me disse depois, ele havia orado horas a fios, juntamente com sua esposa, pela minha conversão e de minha esposa. E a Bíblia que ele me deu fora escrita
não com letras, mas com chamas de amor, ateadas com suas orações. Eu mal podia lê-la, apenas chorava sobre ela, comparando minha vida má com a vida de Jesus Cristo, minha impureza com a sua pureza, meu ódio com seu amor. E ele me aceitou para ser um dos seus. Logo depois, minha esposa se converteu. Ela trouxe outras almas para Cristo, e estas almas trouxeram ainda mais outras almas para Cristo. E então, uma nova congregação luterana se estabeleceu na Romênia. Chegou então o tempo do nazismo. Tivemos muito que sofrer na Romênia. O nazismo tomou na forma de ditadura com elementos de ortodoxia extremista, os quais perseguia tanto os grupos protestantes como os judeus. Mesmo antes da minha ordenação e antes de estar preparado para o ministério, eu era realmente o líder dessa igreja. Sendo eu o fundador, eu era o responsável por ela. Minha esposa e eu fomos muitas vezes presos, açoitados e levados à presença de juízes nazistas. O terror nazista era enorme, porém era apenas uma amostra daquilo que haveria de vir sobre o regime comunista. Tivemos de dar aos nossos filhos um nome não judaico, para preservá-los com vida. Tais dias sobre o nazismo nos trouxeram uma grande vantagem. Eles nos ensinaram que os açoites físicos poderiam ser suportados, que o espírito humano, com a ajuda de Deus, pode sobreviver a horríveis torturas. Essa época também nos ensinou as técnicas de um trabalho cristão secreto, que era uma preparação para uma prova muito pior que haveria de vir, prova que estava diante de nós.